Boa noite. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja conosco nesta noite falando. Amém. A gente costuma orar pedindo que Deus inspire aquele que vai falar. Mas nós também precisamos pedir que Deus nos inspire no ouvir. Porque quando o Senhor inspirou os seus santos homens no passado a escrever a palavra, houve como assim uma codificação, saiu do coração de Deus a palavra pura, perfeita, santa, poderosa, e Ele inspirou homens santos, e esses, por um código do Espírito Santo, escreveram. Então, nós precisamos desse mesmo código do Espírito Santo para entendermos a palavra. Amém? Então, que Deus realmente santifique, não somente os nossos ouvidos, mas santifique os nossos corações, para que nós possamos ouvir o que Deus quer nos falar. E como o Carlos orou, eu creio que é de uma responsabilidade tremenda alguém chegar aqui e falar em nome do Senhor. Você não calcula como esse negócio é difícil. Você não calcula como é difícil chegar aqui e falar a palavra. Eu conheço alguns pastores novos, alguns obreiros novos, que comentam que quando chega à frente do povo, eles tremem. Pois eu quero dizer para você que pastor novo e pastor velho tem que tremer do mesmo jeito. Tem que tremer. Se não tremeu, não sabe o que está fazendo. Não sabe. Então a gente não está aqui para fazer discurso. A gente não está aqui para tomar o tempo de vocês. A gente não está aqui para cumprir tabela. A gente está aqui para ouvir ao Senhor. Eu e vocês precisamos ouvir a Deus. Amém? Antes de entrar no tema desta noite, eu queria perguntar àqueles que estiveram ontem à noite aqui, se tem alguma pergunta, se alguma coisa que foi falada e não foi compreendida direito. Alguma pergunta? Eu sei que a responsabilidade da compreensão da palavra é daquele que comunica. Vocês não são obrigados a me entender, mas eu sou obrigado a me fazer entender. Então, se alguma coisa não ficou muito clara, por favor, pergunta. Não vá para casa com dúvida. Tá bem? Eu não faço questão que vocês concordem com tudo que eu fale aqui, mas eu faço questão que você compreenda tudo que eu fale. Até para dizer, eu não creio desse jeito. Até para isso. Então você precisa compreender para dizer, eu não penso dessa forma. Amém? Nós não vamos brigar. Nós não temos esse costume. Se tem alguma pergunta, faça agora. Se não, não. Pergunta depois aos seus pastores. Não cale-se não, pergunta. Pergunta. Nós estamos falando, desde ontem à noite, a respeito da importância da família na obra de Deus. O que aconteceu no decorrer dos anos é que os estudiosos da igreja, os que analisam a igreja, os que querem compreender a igreja, com muito boa vontade e com muito bom coração, chegaram a dizer que não existe um modelo de igreja. Não existe. Que a Bíblia não propõe um modelo de igreja. E por causa dessa compreensão, eu quero dizer que a compreensão produto de boa vontade, não de má vontade.
Compreensão de corações sinceros. Essas pessoas disseram que não há um modelo. Então, por causa disso, nós encontramos hoje tantos modelos de igrejas, de congregações por aí. Igreja de tudo quanto é jeito. Assim, sem nenhuma crítica. Igreja que tem um pastor só, igreja que tem muitos pastores, igrejas que têm um sentido de carreira, de carreirismo, onde a pessoa chega como um obreiro, depois passa a evangelista, depois passa a presbítero, depois passa a pastor, depois passa a bispo. O que mais? Apóstolo, patriarca, arcanjo, vice-deus. E quero dizer para você que muitos desses fazem assim, com muito bom coração. Um conhecido nosso, também com muito bom coração, propôs para os seus obreiros que ele fosse ordenado arcanjo. Não precisa rir. Gente, eu vou instituir esse negócio lá em Jundiaí. Eu acho que eu vou me mandar embora. Mas ele, assim, com muito boa intenção, porque a compreensão é a seguinte: os pastores da igreja são os mensageiros. E mensageiro, num contexto da igreja, é um anjo é um mensageiro. Então, se ele era pastor de pastores, nada mais natural que ele fosse um arcanjo. Só que o povo não compreendeu, dividiu a igreja. Eu estou só falando aqui das muitas compreensões, ou das muitas incompreensões do que é a igreja. E isso em cima do fato de se entender que não existe um modelo na Bíblia para a igreja. Mas, você como mãe, quantas vezes você mandou seu filho, sua filha buscar alguma coisa lá no quarto e ele não achou? Quantas? Eu não vou falar nem o marido. Querido, onde é que está aquela camisa? Você fala, está aí em tal lugar. Não está. Eu sei que aqui não é assim. Aí ela vai lá e fala, está vendo aqui? Eles falam, mas não estava aí. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a gente tenha procurado o que não poderia achar e não procurou aquilo que Deus queria mostrar. Concorda ou não? Com essa possibilidade? A gente procurou o que não podia achar e não procurou aquilo que Deus queria mostrar. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Acharam? Efésios 2. Eu disse que talvez a gente esteja procurando algo que não dá para achar na Bíblia. E não está procurando o que Deus quer mostrar. Então, seguramente, a gente não vai achar. Concorda ou não? E aí, não acha e diz, eu não encontrei. Mas não é que eu não estava ali, é que a gente não procurou no lugar certo. Às vezes o filho chega no quarto assim, mãe, pega tal coisa no quarto. Ele entra e da porta ele faz assim. Aí volta, mãe, não achei. Eu acho que isso é muito comum acontecer nas famílias, né? Pois bem, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 19 do capítulo 2. O versículo 19
ele fala o que a gente não é e fala o que a gente é. Dá uma olhada aí. Ele diz que assim, que já não sois estrangeiros, já não sois peregrinos, mas sois concidadãos. O que é um concidadão? Concidadão é um cidadão com. O que é um cidadão? Cidadão é alguém que faz parte da cidade. Então eu sou cidadão porque eu faço parte de uma cidade. E se você é cidadão da mesma cidade, você é meu concidadão. E ele diz o que? Sois concidadãos dos santos, ou seja, somos da mesma cidade. Você percebe que aqui o Senhor começa a delinear o que nós somos? Nós somos uma cidade. E nós somos aquela cidade que vai descer do céu. Não fique procurando a cidade em outro lugar, não. Não fique olhando lá para os astros, para as galáxias, esperando a cidade descer, não. Eu não vou entrar nesse campo, não, mas vou só citar Apocalipse 21, Apocalipse 22, que diz: vem e eu mostrar-te-ei a cidade, a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Está falando de quê? Da igreja. Então talvez a gente esteja procurando a cidade onde ela não está. Bom, vamos continuar. Nós somos o quê? Concidadãos dos santos. E somos o quê, amados? Da família de Deus. Então ele está dizendo que Deus tem uma família. Ora, se nós somos a família de Deus, o modelo da igreja é um modelo de família. O modelo da igreja não é o modelo de uma instituição religiosa. O modelo da igreja não é uma coisa institucional. O modelo da igreja é Deus Pai e nós, os filhos de Deus, concidadãos uns com os outros e irmãos e irmãs uns dos outros. Esse é o modelo de Deus. E o propósito de Deus, de acordo com Romanos 8, 28 e 29, o que é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, a fim de quê? O que é que diz o texto? Predestinou para que todos nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra de Deus diz, amados, que nós seremos filhos e filhas e ele será nosso Deus. A palavra diz que nós seremos os seus santos e ele será o nosso Pai. Então qual é o projeto de Deus? É ter uma instituição religiosa? O propósito de Deus é ter um grande templo? Qual é o propósito de Deus? É ter uma família, amados, onde ele é o Pai. Então a igreja aqui na terra, o modelo que Deus tem para nós é a família. Então quando Deus, ele põe a família aqui na terra, ele está dizendo que nós precisamos viver como a igreja e a igreja precisa viver como família. A palavra também diz aqui em Efésios, que diz que todas as famílias da terra tomam o nome de Deus. Todas as famílias. Esse é o padrão de Deus, esse é o desejo de Deus, esse é o querer de Deus. Ele, o nosso Pai, e nós filhos e filhas deles. Aí eu pergunto a vocês, se nós somos família de Deus, como é que nós devemos viver? Como é que nós devemos nos comportar? Como é que nós devemos atuar? Como família de Deus. O problema é que nós divorciamos a ideia igreja da ideia de família. E aí nós estamos colhendo os resultados. E é por isso, amados, que nós temos dois tipos de vida. Uma vida na família e outra vida na igreja. E o pior é que nós chamamos os salões de reunião de igreja. Isso para complicar a situação. Nós precisamos passar por uma mudança de conceitos.
Se nós não mudarmos os nossos conceitos, nós não mudaremos o nosso comportamento. Eu tenho alguma base bíblica para isso? Não. Tenho ou não tenho? Onde é que está a minha base bíblica? Esquisito, né? Eu pregar e pedir a vocês os versículos, né? Mas não é o que está escrito em Romanos capítulo 12? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se não houver mudança de entendimento, não há transformação de vida. Nós somos segundo imaginamos, é o que diz a palavra. Como o homem imagina, assim ele é. Então a primeira coisa que precisa acontecer em nós é uma mudança nos nossos conceitos. Qual é o nosso conceito de igreja? Se igreja é o prédio, nós nos acostumamos a ter dois tipos de comportamento. Aqui nesse lugar nós temos um tipo de roupa, um tipo de palavra, um tipo de relacionamento, mas dali para fora é outro tipo. Aqui nós nos tratamos bem, aqui nós honramos uns aos outros, aqui nós não gritamos, aqui nós somos santos, aqui nós somos maravilhosos, mas lá fora, que Deus nos acuda. Por causa do conceito que nós temos. Se eu compreender que eu sou igreja de Deus, aqui, no trabalho, no ônibus, na escola, qual vai ser meu comportamento? Os irmãos percebem como nós precisamos de uma mudança de conceito? Se não houver mudança de conceito, não haverá mudança de comportamento. Transformai-vos pela renovação dos vossos conceitos. Deixa eu parafrasear o que Paulo fala em Romanos. Transformar pela mudança de entendimento. Agora, tem outros que pensam em igreja como uma reunião. Por exemplo, hoje nós vamos ter igreja? Não, hoje não tem igreja, temos igrejas domingo, quarta, sábado. O que nós estamos dizendo que a igreja é? É reunião. Ora, se a igreja é reunião, tem dia que ela existe, tem dia que não existe. E ela começa e acaba. E tem outros, mais aprofundados, que diz assim, eu vou fundar uma igreja. Aí a coisa ficou pior. Se você me falar assim, hoje eu vou afundar uma igreja, aí eu creio. Mas fundar não. Porque quem fundou a igreja foi quem morreu por ela. Ele fundou a sua igreja. E ele está edificando a sua igreja. E ele vai terminar o que ele começou na igreja. O que é a igreja? Mas a igreja é o corpo vivo de Cristo, composto por aqueles que estamos vivos, batizados, mergulhados no sangue de Cristo e todos aqueles que já morreram no Senhor Jesus. Essa é a igreja de Deus. Amém, amados? Na igreja de Deus está Abraão, Noé e você. Davi, não pode deixar escapar Davi. Então, já que nós estamos falando dos padroeiros, Caleb. São esses irmãos que compõem a igreja, nós estamos misturados com esses. Amém, amados? Essa é a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é um local. Às vezes a pessoa pergunta assim, você vai na igreja hoje? Vocês já ouviram essas coisas que eu estou falando aqui, não? Já ouviram? Eu vou fazer uma pergunta pior. Você já falou isso? Pois é. Eu quero dizer para você que você só vai para a igreja uma vez. É quando você se converte. Acabou, você não vai mais para a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Amém? E como é a igreja? A igreja é constituída por um pai,
e muitos filhos, semelhante ao filho mais velho. Essa é a igreja. Então você percebe que nós buscamos modelo onde não podia haver modelo? Você percebe que nós não buscamos o que deveríamos buscar? Então qual é o modelo da igreja? O modelo da igreja é o modelo da família. E nós, como famílias, nós vivemos como a igreja do Senhor. Ou seja, a família tem que viver como igreja e a igreja tem que viver como família, porque é uma só coisa. Amém? É por isso, amados, que ontem nós procuramos ser muito enfáticos na posição dos maridos, na posição dos pais de família, porque cada pai, cada mãe traz para dentro da sua família o próprio caráter do nosso pai. A principal função minha como pai é mostrar o caráter paternal de Deus. E a principal função dos pastores, a principal função dos obreiros da igreja é revelar a paternidade de Deus. Não é mais do que isso, amados. Nós não somos líderes de religião, nós não somos chefes de religião. Nós estamos aqui como obreiros para mostrar como Deus é Pai. E isso tem que causar uma revolução completa na nossa vida. Os relacionamentos têm que mudar completamente. E é por isso que nós nos tratamos como irmãos. Nós somos irmãos uns dos outros. Não é porque nós nos chamamos de irmãos que somos irmãos. Nós somos irmãos porque somos nascidos do mesmo Pai. Agora a gente se chama de irmão, não é verdade? Principalmente quando a gente esquece o nome do irmão. Aí chama irmão, né? Mas como é que você chama seus irmãos lá na casa? Hã? Como é que você chama os seus irmãos lá na sua casa? Como é que chama Marta? Irmã Marta, é assim, João? Não, é ridículo. Você chama pelo nome. Eu vou piorar um pouco a coisa. Você chama os seus irmãos de pastor fulano? Não. É o nome da pessoa. Me faz um favor, eu sou seu irmão, me chame de Jamê. Você já reparou que a única pessoa no universo que merece todos os títulos, nós chamamos de Jesus? Como é que nós deveríamos chamar Jesus se nós tratássemos Jesus como nós tratamos os líderes da religião? Senhor, doutor, reverendo, maravilhoso. Não. Você ajoelha diante dele e fala assim, Jesus. Eu já ouvi irmão falar assim, Jesusinho. Eu já ouvi. É carinhoso. É aba. É paizinho. E Deus quer se revelar a nós como Pai. Eu me lembro logo que eu me converti, eu estava orando assim num púlpito, cara no chão, e escutei o Espírito Santo me falar, Deus me falar. Ele falou assim, você nunca falou comigo. Falei, como assim, Senhor? Ele falou, eu quero que você me chame de Pai. Porque eu tratava Deus como chefe de religião. Deus não é chefe de religião. Deus é meu Pai. Ele é meu Pai. Como é que você chama Deus? Tem gente que trata Deus como se estivesse escrevendo um ofício para um juiz. Tu, soberano, Senhor e tal coisa embaixo, nestes termos pede deferimento. Para com isso. Para com isso. Trata Deus como seu Pai, porque é o que Ele é. E Ele nos trata como seus filhos. E como é que nós nos tratamos um ao outro? Pelo nome. Pelo nome. Amém? Eu sei que eu estou pisando em terreno pantanoso,
Mas Deus vai nos levar à verdade. Deus vai nos levar. Deus chamou Abraão de amigo. Deus não chamou Abraão de Senhor Abraão, Mestre Abraão, Pastor Abraão. Não, Abraão. Ah, mas chamar pelo nome é falta de respeito. Você já ouviu uma discussão lá no nosso maravilhoso, na nossa maravilhosa Câmara dos Deputados, como é que um trata o outro? Vossa Excelência não presta. Vossa Excelência é um energúmeno. Vocês não já ouviram? Porque lá, regimentalmente, tem que ter o Vossa Excelência na frente. O que vem depois, tanto faz. O respeito é só a primeira frase. O resto. O respeito não está no título. O respeito está na honra com que eu trato a pessoa. E nós precisamos nos honrar uns aos outros, é o que a palavra ensina. Mas não com títulos. Mas não com títulos. É considerando o outro superior a você. É servindo um ao outro. Como irmãos amados fazem. Amém, amados? Então, qual é o modelo da igreja? Qual é o modelo que Deus apresenta para nós na palavra? É família. É família. E nós precisamos reproduzir aqui na terra, na nossa casa, a família de Deus. Nós precisamos reproduzir aqui a paternidade de Deus. Nós precisamos trazer aqui para o dia a dia a vida do Pai nosso que está no céu, mas trabalhando aqui na terra e se manifestando como um Pai presente em nossas vidas. Amém, amados? Então, nunca será demais enfatizar a questão da vida de família na igreja. Nunca é demais enfatizar. Nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração. Na minha casa, eu preciso olhar para minha esposa e vê-la, antes de tudo, como minha irmã no Senhor. Amém? Eu quero lembrar vocês um texto da palavra, que está em 1 Pedro capítulo 2. Eu não vou ler todo o texto, porque eu estou falando a pessoas que conhecem a Escritura. Sim ou não? Eu cito aqui, já na sua memória vem um versículo aí, né? Primeiro Pedro capítulo 2, a partir do verso 19, Pedro está nos ensinando qual é o propósito da vida de Deus em nós. E ele toma como exemplo a pessoa de Jesus Cristo. Ele está dizendo, amados, que é grato a Deus, é agradável a Deus, quando nós sofremos uma injustiça por causa do nome dEle. Nenhum de nós gosta de sofrer injustiça, sim ou não? Sim ou não? Mas diz a palavra que é agradável a Deus esse negócio. Está ali, ó. Você quer agradar a Deus? Então, quando você for tratado injustamente, alegre-se. Não se defenda, nem explique. Alegre-se. O que você não pode é sofrer como malfeitor, porque isso não traz nenhum proveito a você, nem a Deus. Por favor, vamos para o 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, e por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais, isso é agradável a Deus. É que a gente trata a injustiça de um jeito e Deus trata de outro. Você sabia que Deus gosta quando você sofre injustamente? Ah, Deus não é justo. Então, para Deus é. Continua o 21. Porquanto para isto foste chamados. Para quê, amados? Você quer saber qual é o seu chamamento? Não. Para sofrer por causa de Jesus. Ah, eu achei que fosse chamado para ser missionário. Não, não. Você foi chamado para sofrer.
como missionário, como apóstolo, como filho, como irmão, como pai, como mãe. Esse é o primeiro chamado do cristão, chamado para sofrer. Você gostou dessa revelação, não? Espero que não. Mas não importa, esse é o seu chamado. Hoje você saiu daqui com uma revelação do seu chamamento. Fui chamado para sofrer. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar de reclamar. Você vai dizer: Deus, eu estou cumprindo o teu chamado. Eu estou dentro do propósito de Deus, eu estou sofrendo. Não porque eu fiz alguma coisa errada, mas estou sofrendo injustamente. Deus, obrigado, porque estou no centro da tua vontade. A murmuração, a lamentação vai escapar da nossa vida. Amém? Fica no 21 ainda um pouco. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Exemplo para quê? Para seguir os seus passos, pisar onde ele pisou. Pisar onde ele pisou. Por favor, vamos caminhar mais. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava. Ele não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaça. Você já viu crente? Na hora que ele sofre uma afronta, ele assim: você vai ver, Deus vai pesar a mão sobre você. Você já viu, não? Uma vez uma senhora chegou para mim, uma senhora muito crente, e ela estava assim brigada com o pessoal incrédulo. Ela falou: está escrito que eu vou pisar na cinza deles, está escrito. Parece com isso aqui, não? Parece com isso? De forma alguma. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Presta atenção, não diz que Jesus se entregava ao advogado, ele se entregava ao juiz. Entregar-se ao advogado é buscar a chance de ser defendido. Ele não se entregava ao advogado, ele se entregava ao juiz. Por favor, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E aí explica qual foi o resultado daquele tipo de vida. Mas eu queria voltar para o 22 para a gente dar um salto. 22, 21. Eu acho que é o 23, né? Quando ameaçado não ameaçava. Isso. Esse é o padrão. Amém? Esse é o padrão. Agora, eu creio que você sabe que a Bíblia não foi escrita por capítulos. Você sabia, não? Você sabia que capítulos e versículos, eles apareceram na Bíblia entre o ano 1500 e 1514. Então a Bíblia era uma carta direta, sem interrupções. Quando a Bíblia foi escrita por capítulos, aconteceram duas coisas. Uma facilitou o estudo, outra dificultou a compreensão. Você estuda melhor porque você divide por porção, mas infelizmente a gente divide os assuntos. Ele está falando aqui da forma como Jesus reagia diante das provocações. Agora, por favor, vamos para o capítulo 3, versículo 1. 3, 1. Isso. Mulheres, sede vós igualmente. Esse igualmente está se referindo a quê? Está se referindo a quê? A como Jesus reagia. Ah, mas você não é casado com um homem como eu sou. Você não tem um marido como eu tenho. É por isso que eu reajo desse jeito. Espera aí. É verdade que Jesus também não era casado com seu marido. Mas Jesus passou por muitos problemas piores do que você passa. E como é que ele reagia? Quando ameaçado, não ameaçava. Quando ultrajado, não ultrajava.
não ameaçava as pessoas. Então o Senhor Jesus, através de Pedro, ele traz a vida de Cristo para o contexto da família. Ele não está falando exatamente como nós devemos viver em termos de igreja. Ele traz a vida cristã e a forma de reagir para o ambiente, para a intimidade da casa. Os irmãos me compreenderam? Ele não está falando da vida na igreja grande, ele está falando da vida na igreja pequena. É por isso que ele usa esta palavra igualmente, porque Cristo foi submisso ao seu Pai em tudo. Cristo foi submisso ao seu Pai. E aí, Pedro coloca aqui o caso de alguma mulher que tem marido que não obedece. Interessante que o texto aqui não está falando de marido incrédulo, está falando de marido que não obedece, ou seja, até crente. Seu marido é obediente a Deus? Não está perguntando se ele é crente ou não é crente, porque tem marido que é crente e não é obediente. Concorda comigo, não? Os irmãos concordam, não? Só a mulher que respondeu. Os homens concordam que tem marido que não obedece a Deus? E aí, como é que a mulher deve se comportar diante de um marido que não obedece? Ameaçada, não ameaça; ultrajada, não ultraja, mas se entrega ao reto juiz. Ela passa a agir como o Senhor Jesus age, porque Ele deixou exemplo para que as mulheres sigam os passos de Jesus. Amém, minha irmã? Está compreendendo? Pedro traz a vida cristã para o relacionamento dentro da família. Mas vamos deixar de falar um pouco das mulheres. Vamos lá para o versículo 7. E lá começa de novo com um advérbio. Maridos, vós, igualmente. Mas igualmente a quem? Àquele que ameaçado não ameaçava, que injuriado não injuriava, que ultrajado não ultrajava. Aquele que sofria injustamente. Como é que o marido deve se comportar dentro de casa? Como Cristo. Ah, mas minha mulher, ela é pirracenta. Tá bom, o que você vai fazer? Você vai fazer pirraça também? Ou você vai fazer como Cristo? Porque tem marido, é um negócio sério. A mulher fala, querido, faz isso. Só porque está mandando, eu não faço. Marido teimoso, para não falar outra coisa. Marido teimoso. O fato da mulher falar e você andar naquilo, não significa que a mulher é superior a você. Porque na realidade, diante de Deus, não há superior a um outro. Não há superior. Eu vou falar um negócio aqui e vou explicar depois, então não reaja. Diante de Deus não há macho nem fêmea. Não tem nada a ver com identidade de gênero. Nada a ver com identidade de gênero. Porque para o Senhor, o homem é homem, a mulher é mulher. Com funções diferentes. Com funções diferentes. E a função não me faz superior à minha esposa. E a minha esposa não é superior a mim. Eu tenho uma tarefa, como sacerdote, como profeta, como pastor, de guiar a minha casa. E a minha esposa tem uma função de manter minha casa em ordem, para nós dois levarmos a casa à vontade de Deus. Nenhum dos dois é superior. E nós vamos prestar contas a Deus daquilo que foi o nosso encargo, daquilo que Deus nos encarregou a fazer. Amém? Vamos continuar no texto, esse texto mesmo. Vivendo a vida do lar com discernimento. E qual é o discernimento que Pedro propõe? Tendo consideração para com vossa mulher como... Aqui esse texto, essa versão fala de parte mais frágil. Outra versão fala de vaso mais frágil. Não significa que o homem é forte e a mulher é frágil. Está dizendo que a mulher é mais frágil. Agora, se você tem um vaso frágil na sua casa, o que você faz com ele? Você usa de qualquer jeito?
Você deixa em qualquer lugar ou você guarda e tem mais cuidado com ele? Pois é. Como é que a gente cuida das nossas esposas? De qualquer jeito? E a mulher mais frágil não é fisicamente. A Irani diz que se o homem tivesse um filho num ano e a mulher tivesse um filho no outro ano, toda a família tinha um filho só. Era a mulher que tinha. Porque o homem não aguenta a dor do parto. Não aguenta. Eu sei o meu comportamento quando tem uma pedrinha pequenininha assim, cálculo renal. É muito menor do que uma criança de 2, 3 quilos. E eu sei o que eu sofro. Então, quando eu percebo a pedrinha querendo mover, eu falo, Deus tem misericórdia, Senhor, eu pago se eu quiser, eu prometo que eu vou de joelho até a parede. Não, não é isso não. Eu prometo que... É uma pedrinha assim, agora você pensou uma criança de 3 quilos dentro de você querendo sair? A fragilidade da mulher não está no físico. A fragilidade da mulher está no seu emocional. E por que a mulher é mais frágil emocional? Porque ela precisa ter um coração pastoral para trazer o equilíbrio dentro da sua casa. Por isso que ela é mais frágil. Ela precisa ser mais sensível. O homem é profético, a mulher é pastora. O homem ele tem uma visão de longo prazo, a mulher tem visão de curto prazo, porque precisa. Como é que funciona isso? O homem fala assim, nós precisamos comprar um terreno e construir uma casa. A mulher fala, tudo bem, mas as crianças estão sem sapato, como é que a gente faz? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas é assim. Deus fez assim, Deus fez a mulher com essa sensibilidade. E quanto mais sensível, mais frágil, por isso precisa ser mais protegida. Viver a vida com o mundo lá com entendimento é compreender essas coisas. Amém, amados? Que diz mais o texto? Tratando com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Amados, antes de sermos marido e mulher, nós somos herdeiros da graça de Deus. Nós somos irmãos. Antes de ser marido e mulher, nós somos irmãos. Deixa eu lhe falar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. A Bíblia não traz uma proibição no sentido que você não pode casar com uma pessoa do mundo. A Bíblia traz um alerta que você não deve casar com uma pessoa do mundo. Porque não dá para conviver, porque os dois precisam ser co-herdeiros da graça de Deus. Não funciona se um é herdeiro e o outro não é. Não funciona. Quando o homem se converte, a primeira coisa que acontece na sua vida, o seu espírito é vivificado. Agora, como é que acontece? Uma pessoa que tem um espírito vivificado e a outra não tem. Como é que pode haver comunhão nisso, amados? Então a Bíblia aconselha e diz que não deve, porque não funciona. É como tentar colocar uma tomada de 3 pinos numa tomada de 2. Não funciona. Não funciona. Não é porque Deus é caprichoso e fala, não casa porque eu não quero. Não. Deus nos protege dizendo, olha, não funciona. Não entra por esse caminho. Porque nós precisamos ser co-herdeiros da mesma graça de Deus para que possamos cumprir o papel que Deus tem para a nossa casa. Amém, amados? Por favor, pensa nessas coisas. Pensa nisso. Antes de eu ser marido de Irani, nós somos irmãos. E aí eu pergunto, como é que os irmãos se tratam? Ele fala que eu preciso olhar para minha esposa e vê-la como minha irmã. Parece uma coisa assim, muito profunda, mas como é que você trata as irmãs da congregação e você trata a sua esposa? Como é que é? O irmão da congregação chega para você e fala assim, irmão, você poderia me dar um copo d'água? Você fala assim, com gelo
ou sem gelo? Em casa, querido, pega um copo d'água para mim. Você não tem mão, não? Você não sabe onde é que tem copo? Você não vê que eu estou cansado? Você não vê que eu cheguei do trabalho agora? Você sentou no meu lugar. Chega para lá. Vocês percebem como uma coisa muda quando a gente começa a olhar para a pessoa como nossa irmã em Cristo? Você percebe como uma coisa muda quando as mulheres começaram a olhar para os seus maridos como irmãos em Cristo? Vão ocorrer muitas mudanças, principalmente na área da oração. Tem marido que não ora com a mulher porque não considera o relacionamento de irmãos e não ora. Mas se nós somos irmãos, nós buscamos a Deus juntos. Nós buscamos ao Senhor juntos. Eu não vou perguntar se você ora com sua esposa não, tá? Devo perguntar não? Melhor não, né? Amanhã eu pergunto. Mas você ora hoje, amanhã você responde. Estuda a palavra com ela. Compartilha a palavra com ela. Via de regra, quando eu estou estudando a palavra e Deus me dá alguma coisa nova, quem come o pão quentinho é Irani. Primeira pessoa que me ouve falar de alguma revelação que Deus me deu é minha irmã, que vive comigo na minha casa. Também, quando Irani, Deus lhe dá alguma palavra, ela passa para mim e nós dois compartilhamos, porque nós procuramos viver uma vida de irmãos. Estamos longe da perfeição, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. E nós que já somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Amém, amados? Começar a praticar vida de igreja dentro de casa. E deixa eu falar uma dificuldade que alguns maridos têm. Você vai dizer, mas Jamê, você está batendo muito nos maridos. Eu estou mesmo, e eu estou bonzinho hoje. É porque, amados, se o marido não mudar, a igreja não vai mudar. Eu estou falando como homem, eu sou marido também. Eu creio que está na nossa mão a transformação da vida da igreja. Se nós formos transformados, Deus vai mudar a igreja. Os irmãos creem nisso, não? Amém. Os varões creem nisso? Amém. Então nós vamos. Muitos maridos não oram com a esposa, têm vergonha de orar, porque tem vergonha de abrir o coração perto da esposa. Nós precisamos aprender a abrir o coração. Eu contei para vocês uma experiência que eu tive, não sei quantos me ouviram contar isso, mas eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida, tentação muito forte, e chegou um momento que eu precisava abrir o meu coração com alguém. Quando você perceber que uma tentação é recorrente e você não consegue vencer, procura alguém. Amém? Tem tentação que você passa, que você diz assim, em nome de Jesus Cristo, afasta de mim e pronto. Mas tentação que é recorrente, e aí você precisa buscar ajuda. E uma madrugada eu estava orando a Deus, falei, Senhor, eu preciso conversar com alguém. Eu estava na sala da minha casa, olhando para fora pela janela, chorando. Eu estava convencido que eu precisava abrir o meu coração com alguém. Eu comecei a passar uma lista de nomes. Senhor, é fulano. E sentia assim um silêncio de Deus. Ou seja, não. Deus, é fulano? Silêncio. Deus, é fulano? E fui colocando nomes diante do Senhor. E para todos eles Deus dizia não. Eu falei, Deus, com quem eu devo abrir o meu coração? Deus falou, a pessoa com quem você deve abrir o coração está lá no seu quarto. Eu falei, Deus, ela não, Pai, ela não.
Porque a minha esposa eu sou o primeiro namorado dela, e continuo, né? Sou o primeiro namorado dela. Então ela tinha uma imagem de mim assim muito alta, e eu não queria estragar a minha imagem. Depois eu descobri que quem preocupa com imagem é quem trabalha com televisor, né? Esse que deve preocupar com imagem. Então, mas que foi uma luta para mim. Falei, tá bom, Deus, eu vou conversar com minha esposa. Mas como eu tenho um coração muito ruim, eu comecei a bolar como é que eu ia contar. Eu estava contando com o fato de que minha esposa tem um sono muito profundo. E muitas vezes eu chego em casa de alguma reunião, ela me pergunta como foi a reunião, eu conto e ela não escuta nada. Aí no dia seguinte, como é que foi a reunião? Eu falei, eu contei ontem. Ela falou, não contou. Eu falei, tá bom. Então eu estava contando que eu ia me confessar com ela, ela não ia escutar nada e pronto. E assim, confessando a maldade do meu coração, eu nem acendi a luz do quarto. Porque na realidade eu não queria que ela acordasse. Sou ruim, não. É que você nem sabe como eu sou ruim. Aí cheguei para ela e falei, Irani, preciso conversar com você. Ela levantou completamente desperta. Falei, Deus do céu. Eu falei para ela, Irani, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Ela falou assim, eu tinha percebido. Quer dizer, o caso estava ruim. Falei, ora por mim. Ela impôs a mão na minha cabeça, orou por mim e acabou. Trate sua esposa como sua irmã, sua primeira irmã. Trate seu marido como seu primeiro irmão. Amém? E não se sinta humilhado se ela chegar para você e falar assim, querido, vamos orar? Ora, meu irmão. Se ela estiver chamando você para roubar, está chamando para orar. Não, porque eu sou cabeça. Para com isso. Cabeçudo. Cabeça dura. Ora. Querido, nós precisamos orar sobre tal coisa. Ora. Você lembra de Naamã? O profeta falou para ele, mergulha 7 vezes. Ele falou, eu? Um homem como eu vou mergulhar 7 vezes nesse rio? Vou pagar mico? De jeito nenhum. Aí tinha alguém consciente perto dele, sábio, falou assim, ô Naamã, se te fosse pedido uma coisa difícil, você não faria? Está pedindo só que você mergulhe. E por que 7 vezes? 7 vezes é para acabar de vez com orgulho. Porque podia ser uma só. Não, mas Deus falou, é 7. Se sua esposa lhe chamar para orar, ora. Nós temos esse acordo entre nós. Aliás, nós nem fizemos esse acordo, né? Eu chamo ela para orar, ela me chama para orar, e a gente ora. A gente tem que facilitar a vida. Amém? Quem lembrar primeiro, chama o outro. Lê a Bíblia junto. Estudar a Bíblia junto. O que nós fazemos como igreja, devemos fazer dentro de casa. Amém? O que nós fazemos como igreja, devemos começar dentro de casa. A vida, eu diria, na família maior, vai melhorar quando a vida melhorar na família menor. Amém, amados? Nós precisamos disso. Deixa eu avançar um pouquinho mais com você. Eu queria chamar a sua atenção, e eu aprendi uma coisa, eu nunca consigo terminar minhas mensagens. E não é aqui que eu vou terminar. Então, no ano que vem, ou em 2019, a gente continua. Mas eu queria chamar a sua atenção para a vida de 2 homens. Um é Abraão. Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia. Ele obedeceu. Deus está nos chamando para uma terra que nós não conhecemos. Deus está nos chamando para um patamar novo de vida cristã, que nenhum de nós conheceu ainda. Concorda ou não? Deus está nos arrastando, Deus está nos puxando
para uma nova unção que nós nunca experimentamos. Não tenhamos medo disso. Entremos naquilo que Deus está nos chamando. Ele sai de Ur, ele vai para Padã Arã. Sai de Padã Arã, ele chega em Betel. E em Betel, ele estabelece o seu primeiro altar. E o interessante é que ele constrói o seu altar, ele faz o primeiro altar num lugar. Aliás, o primeiro altar foi em Siquém, mas o segundo altar ele faz ali entre Ai e Bet-Aven. Ai fala de ruínas, Bet-Aven fala de um lugar difícil, e ele constrói o seu altar ali no meio. Isso para nós é uma lição. Nós vivemos entre ruínas e destruição deste mundo. Não se espante com o que está acontecendo à nossa volta, porque é assim mesmo, infelizmente é assim mesmo. Famílias sendo destruídas, filhos se perdendo, mães e pais se perdendo, mas nós precisamos estabelecer um altar nesse lugar onde nós estamos. Quando José tem o seu filho no Egito, ele põe o nome dele de Efraim, porque diz que Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus quer nos dar Efraíns, Deus quer nos dar frutos no meio da aflição. Amém? Ele sai daquele lugar, chega até o Egito, expõe toda uma visão quase a se perder. Havia fome em Israel, havia fome ali na Palestina. Por medo de morrer de fome, o pai da fé vai para o Egito. Um momento de fraqueza, ele vai para o Egito. Lá no Egito, ele expõe a sua família à perdição. Você se lembra o caso? Porque Sara era uma mulher lindíssima, aos 90 anos. Ele diz para ela: não fale que você é minha esposa. Deus guarda aquela família. E ele volta. E para onde é que ele volta? Ele volta para Hebrom e edifica um novo altar ao Senhor. A vida de Abraão foi uma vida de edificação de altares. O altar, ele fala de uma vida de adoração ao Senhor e uma vida de sacrifício diante de Deus. Nós precisamos acostumar a nossa família a viver uma vida de sacrifício para o Senhor, sacrificando aquilo que é para nós, em benefício daquilo que é para Deus. O altar fala disso. E nós precisamos viver assim e ensinar a nossa família isso. A uma vida de entrega ao Senhor. Amém, amados? E ele viveu dessa forma. Deus lhe deu o filho. Quando Deus lhe dá o filho, depois Deus toma esse filho. O que Deus queria? Deus queria, amados, que Abraão nunca pensasse que aquele filho tinha sido geração própria de Abraão, e Deus não queria que em momento algum Abraão tomasse posse daquela criança. O que nós temos, amado, veio do Senhor e volta para Deus. Nada é nosso, nem nossos filhos, nem nossos bens, nem nossa casa. Nós sacrificamos ao Senhor para a glória dele. Nós não temos nada. A vida de Abraão foi marcada por isso, uma vida de altar. Mas eu queria chamar sua atenção para uma outra pessoa, que eu diria que é como é que eu chamaria? O alter ego, não sei se poderia chamar de alter ego, mas aquele que viveu ali à sombra de Abraão. Eu não sei se você já tomou um tempo para dar uma olhada na vida de Ló, mas Ló é o tipo de homem que segue alguém que tem visão, mas ele não tem. Entendeu ou não? Ló é aquele tipo de homem que anda atrás da visão dos outros, mas ele não tem visão para si. Diversas vezes Deus fala assim: e Abraão saiu de um lugar para outro, e com ele foi Ló. E Deus falou com Abraão, e Abraão para lá, e com ele foi Ló. Era um carona inconveniente, era um carrapato, não se via para a obra que Abraão queria fazer. Não era filho, não era pai, não era irmão, porque Deus havia falado: sai da tua terra e da tua parentela, e Deus não falou assim, exceto sobrinho. Não leva ninguém. E ele levou, e eles caminham juntos.
Até um momento, queridos, até o momento que o rebanho dos dois começam a crescer e ocupam muito a terra. E os pastores começam a brigar entre si. E Abraão chega para Ló e diz: Ló, escolhe o que você quer. Se você quiser ficar nas montanhas, eu vou para as campinas. Se você quiser ficar nas campinas, eu vou para as montanhas. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe. Ló escolheu as campinas, escolheu a facilidade de vida. E ele foi para as campinas. E ao mesmo tempo que Abraão ia construindo os altares ao Senhor, Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele caminhava numa progressão, ou melhor, numa regressão. A presença de Abraão, um homem de Deus, na medida que ele se afastava de Abraão, ele se aproximava de Sodoma. E onde é que nós vamos encontrar, no capítulo 14 de Gênesis, onde é que nós vamos encontrar Ló? Dentro de Sodoma. Dentro de Sodoma. Mais tarde, nós vamos encontrar Ló assentado à porta da cidade. Quem se assentava à porta da cidade eram os juízes que julgavam as causas do povo. Ou seja, Ló chegou a um tempo de se misturar na estrutura daquela cidade, no governo daquela cidade. Uma cidade corrompida, uma cidade que não temia a Deus. E o interessante é que Pedro diz que Ló se angustiava, o justo Ló se angustiava com aquilo. Ou seja, era angustiado, mas continuava vivendo em Sodoma. Eu vou falar uma palavra às irmãs, por favor, escutem com cuidado. A palavra chama Ló de o justo Ló. Mas eu pergunto a vocês, por que Ló foi para Sodoma? Eu vou lhe dar uma dica. As filhas de Ló tinham namorados dentro de Sodoma. A mulher de Ló era apegada a Sodoma. Entendeu a dica, não? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola leva a sua casa para Sodoma. Irmãs, vocês têm um potencial que vocês não conhecem. Vocês têm um potencial que vocês desconhecem. Capacidade de elevar a sua casa diante do Senhor, ou destruir completamente a sua casa. Quem fala isso não sou eu, é a Escritura que diz isso. Irmãs, por favor, sejam como Sara, sejam como Maria, sejam como as mulheres santas que marcaram as suas casas e transformaram as suas casas para a glória do Senhor. Mulheres que marcaram a nossa história. Não seja como a mulher de Ló e as filhas de Ló. Ló chegou a uma crise tão grande que quando os anjos chegam avisando que vão destruir a cidade, o povo da cidade, que era muito parecido com o povo de hoje, cerca a casa e tenta tirar os anjos lá de dentro para abusar sexualmente dos anjos. O que é que Ló faz? Oferece às suas filhas virgens. Amados, eu tenho 3 filhas. Nós temos 3 filhas, mas eu tenho, no caso. Os pronomes lá em casa, possessivos, têm que ser muito trabalhados. Mas nesse caso, eu tenho 3 filhas. Não passa na minha cabeça deixar qualquer pessoa tocar nas minhas filhas. Não passa na minha cabeça. Um dia chegou um cara de uma floricultura lá em casa, com um buquê de flores. E, para a sorte dele, quem atendeu a campanha foi eu. Eu falei: que flores são essas? Não, é um admirador da sua filha. Eu falei: o único admirador que minha filha tem sou eu. Leva essas flores para quem mandou. Aqui em casa não. Lá em casa eu sempre tinha uma espingarda de sal. Passou voando em cima da casa, espingarda de sal. Não de chumbo não, porque podia ser um anjo, né? Mas saía queimado, pena queimada. Não me imagina fazer o que Ló fez. Não imagina entregar as filhas
para ser abusadas, para proteger quem? Anjos. Eu penso assim, não são anjos? Que se protejam. Ué, anjo foi mandado para me proteger. Eu não estou aqui para proteger anjo. Mas isso foi até onde Ló chegou. Quando os anjos parecem que perdem a paciência, puxa Ló para dentro, quer levar os genros abusam dele. E ele puxa as filhas e a mulher. Lá fora da cidade, a mulher olha para trás. Lembra não? E viram estátua de sal. E eles fogem, passa por Zoar, fica um tempo em Zoar, uma cidadezinha pequena da planície, e depois, mais tarde, vão para as montanhas. E lá nas montanhas, para onde eles vão? Morar nas cavernas. Não morava mais em tendas, agora nas cavernas. Tenda é sinal de mobilidade, simplicidade, disponibilidade, entrega ao Senhor. Foram morar em cavernas. E o que aconteceu na caverna, amados? As filhas embebedam o pai e produzem 2 inimigos de Israel. Tudo começou com um homem que não tinha visão para sua casa. Qual lição nós vamos aprender? Ló ou Abraão? Está diante de nós, amados. Está diante de nós. Se Abraão dissesse assim, eu não vou, ele não iria. Mas Abraão quis ir para onde Deus queria. Ló podia dizer assim, Deus não me chamou, chamou você, eu não vou. Se ele continuasse em Ur, ele estaria protegido pelo Senhor. Mas não tinha visão. Seguiu quem tinha visão. Ele não recebeu visão. Eu quero animar os homens que estão aqui hoje. Busque visão de Deus para a sua casa. Busque palavra de Deus para a sua casa. Busque entender para onde Deus quer levar você. E ande nisso. E na medida que você estiver andando nisso, Deus vai proteger você. Enquanto, como eu falei ontem, quando você constrói a arca, quando você trabalha para o Senhor, isso é proteção para a sua casa. Isso é proteção para a sua casa. Amém, amados? Eu quero terminar aqui. Desculpe se passei muito do tempo. Mas eu queria orar. Eu queria que a gente orasse. Podemos orar?